crianças, Sali. Está começando mais um Arte Fátima na web. Eu sou a professora Juliana e hoje, na aula de música, eu vou falar de um dos oratórios mais importantes do Natal e de um dos maiores compositores que o fez, que foi Johann Sebastian Bach. Ele foi um compositor barroco que fez um oratório para Natal. Ele é um dos oratórios mais tocados em concertos e conservatórios, tá? Vamos contar um pouquinho sobre a história. Quem foi Bach, professora? Por que ele é tão importante para o Natal? Bach, como eu disse para vocês, foi um compositor do período barroco, que foi cravista, organista e também flautista, tá? Ele foi um compositor que nasceu na Alemanha, na cidade de Eisenbach, né? Então ele tocou muito nas igrejas, ele era um músico luterano, tá? Na época de Martinho Lutero, ele defendia as suas ideias, né? Então ele era um músico luterano. Ele tocava muito nas igrejas, porque na antiguidade, na Alemanha, tinha que se ter um músico que ficava responsável pelas músicas, pelas composições e repertórios da igreja. Era muito utilizado naquela época o órgão de fole, tá? Professora, o que é órgão de fole? O órgão de fole é um órgão muito, como se diz hoje em dia, raro no Brasil, tá? Como se diz, só tem um no Brasil, em todo o Brasil, isso fica lá pra Bahia, tá? Numa igreja da Bahia. Esse órgão de fole, ele é enorme, tá? Ele possui tubos que emitem sons. O órgão, como vocês sabem, hoje em dia é o eletrônico, não é igual de antigamente, mas naquela época o órgão na igreja era muito importante. Então Bach, ele foi um músico muito importante para a Alemanha, porque ele era dotado de dons, né? Que ele tinha grandes composições para o período barroco, que é uma composição nada fácil. Então ele trabalhou durante muitos anos a serviço da igreja e também trabalhou muitos anos a serviço das cortes, tá? Como vocês sabem também, os príncipes, rainhas e princesas tinham também um músico dentro do palácio. Então eles possuíam uma mini orquestra, que é a orquestra de câmara. Então Bach era responsável por compor esses mini concertos e esse repertório para as igrejas. Bach ficou muito famoso pelas suas cantatas sacras e o seu contraponto barroco, tá? Então hoje, no mundo da música, seja naipe de corda, sopro ou percussão, ou principalmente no piano, porque ele foi um cravista também, tá? O cravo, para quem não sabe, é o primo do piano. Ele é um instrumento muito antigo, tá? Ele tem um som mais ligado pro metálico, parecem batidas de martelo. Mas isso foi o que Bach mais trabalhou nas suas composições. Seus concertos, tá? Foi voltado para o cravo. E as suas cantatas foram voltadas para o órgão. Então Bach ficou muito famoso pelas suas composições sacras. Ele fazia composições, missas e oratórios de mais de uma hora. Então Bach ele sempre foi dotado de muita habilidade na música. Diz-se que Bach é um matemático, né? É um músico matemático, né? Ele é como um computador com alma. Então, ele fez mais de 200 composições, tá? Ele foi casado, teve 23 filhos e esses filhos seguiram o seu caminho também no mundo da música. Foi casado 2 vezes, uma vez ele casou com uma mulher, não durou muito tempo porque ela veio a falecer, e depois ele casou com Ana Madalena Bach, que ficou mais famosa por ter criado um dos seus primeiros livros de repertório, que é o Pequeno Livro de Ana Madalena Bach para piano, tá? Então ela era cantora lírica e também fazia algumas composições. E seus filhos também foram, né, nesse ritmo das suas composições, nesse ritmo da música, né? E Bach também trabalhou muito em conventos, principalmente orfanatos, conventos, onde tinha meninos, tá? Então esses meninos eram ensinados por Bach a cantar. Então ele tinha o seu coral masculino dentro dessas instituições que Bach trabalhava também. Então ele foi responsável por pequenos coros, corais e orquestras, tá? Então ele foi muito importante para a nossa história da música clássica barroca. Foi com Bach que tudo começou, ok? E nisso, Bach, com as suas cantatas sacras, dentre elas mais famosas, Jesus, Alegria dos Homens, que é uma cantata BWV 147, que é uma numeração da sua composição, e uma das suas maiores composições para piano é o Cravo Bem Temperado, volume 1 e 2. E um livro que está inacabado, ninguém nunca conseguiu terminar, é A Arte da Fuga, onde ele possui tocatas e fugas, né, com 6, 5 ou mais vozes. Bach era muito bom com vozes e contraponto.
mas isso é uma conversa, né, para mais pessoalmente, uma coisa mais ao vivo, né? A música de Bach até hoje é muito comemorada, assim, tocada, né, em conservatórios e concertos. Ele é grade de uma escola de piano ou um conservatório, né? Então é indispensável você estudar música clássica ou qualquer instrumento e estudar Bach. Então, o que acontece? Das suas maiores composições foi o Oratório de Natal. Esse oratório possui 6 partes, tá? Ele foi composto em 1774, tá? Esse oratório, eles alegam que foi pequenas partes que Bach retirou de outras composições dele. Então, como ele fazia cantatas, ele pegou um pedacinho de cada cantata e colocou nesse oratório, né? Então ele fez 6 partes, retratando o quê? Desde o aviso, né, aos pastores do nascimento de Jesus, até mesmo a ascensão dos magos, né? Que foi lá, visitou a manjedoura. Então, Bach quis retratar em cada passo, né, do nascimento de Jesus, de Cristo, através de uma cantata dentro deste oratório. Por isso que possui 6 movimentos, tá bom? Ele começa no primeiro movimento com a anunciação aos pastores, que é a estrela guia, né, que anuncia a eles que o Jesus irá nascer. Depois ele vem vindo até o final, né, na ascensão dos 3 reis magos, né? Então ele retrata essa trajetória do nascimento de Cristo, desde a ida para Belém até o seu nascimento. Então Bach foi muito importante porque ele retratava muito o evangelho dentro da sua música. Era muito música sacra, era voltada à paixão segundo São João, à paixão segundo São Mateus e assim por diante. Então ele era muito sacro, muito religioso. Se vocês pesquisarem as obras dele, vocês vão ver muito isso nas cantatas e tocatas dele. Ele retrata muito a Bíblia, a vida de Jesus. Então, Bach sempre compôs cantatas e oratórios nas datas comemorativas. Na Páscoa, ele compôs também a Paixão de Cristo, ele compôs também o Oratório de Natal. Então, esse oratório, que é o mais importante, foi composto por essas 6 partes. Por que, professora, você quer passar isso? Porque a gente tem que pensar o quê? Na música barroca, que eu quero retratar um pouco com vocês, ela é muito importante nessa época sacra, nessa época natalina, tá? Então, como é a época de nascimento de Jesus, então a música barroca e a música renascentista quis retratar muito essa questão religiosa, tá? Então, Bach, assim como Frederic Handel, também foi um compositor dessa época barroca, compôs muito músicas religiosas, muitas músicas sacras. Então, esse oratório de Bach, ele foi muito importante para quê? Nos conservatórios, tá bom? Sempre, todo ano, tem apresentações e concertos que retratam esse oratório. Então, para vocês entenderem esses movimentos, ele trabalha com trompete, ele trabalha com flauta, flautim, ele trabalha com tímpano, ele trabalha com cravo, ele trabalha com violino, com violoncelo. Bach é muito famoso também pelas suas áreas, né? O que são áreas, professora? São pequenas danças, tá? Dentro do movimento da música. Então, essas áreas que Bach compôs para quê? Para violoncelo e violino e viola. Então, ele fez muitas áreas para um quarteto de cordas. Então, você vê muito isso na música de Bach. Uma coisa muito importante também são as suítes francesas e as inglesas de Bach também. Foi muito importante nessa composição de ele inserir instrumentos. Então, o Bach soube compor dentro da música religiosa para naipe de cordas, para naipe de sopro, para piano, para cravo, tá? Até mesmo antes do piano, porque vocês sabem, o Bach veio antes do piano, tá? No final de sua vida começou a surgir o primeiro piano, que é o fortepiano. Era um piano bem simples, né? Então, mas Bach pensava à frente. Ele fez suas composições para cravo, já pensando, parece, que futuramente viria o piano. Então, são muito importantes nos conservatórios tocarem as suas cantatas. Elas são bem difíceis, tá? Trabalham muitas vozes, trabalham 2, 3, 4 vozes, trabalham contraponto barroco, né? E o que é o contraponto? É esse tocar de mais vozes sem que a minha música fique confusa. Por isso, na hora de você estudar uma música barroca, um portato, né? Que são, tá, ornamentos, tá, crianças? Não foquem nisso. Mas, assim, na hora de você tocar, você tem que esclarecer o que você está ouvindo.
E Bach soube trazer essa emoção do nascimento de Cristo na sua oratória de Natal. Então ele soube trazer essa emoção, esse amor nas suas cantatas, né? Então eu peço, se vocês puderem ouvir em casa, às vezes, professora, mas é bem interessante para vocês conhecerem esse mundo da música, esse contraponto, esse barroco. E o quão importante ele foi para o quê? Para a ascensão do renascimento de Cristo, principalmente o nascer de Cristo, principalmente na época de Natal, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e beijos de luz.